Então, boa noite a todos. Gostaria aí, em nome da subcomissão aí de Direito Sistêmico da OAB Pinheiros, receber a todos, dar as boas-vindas e também agradecer aí, né, imensamente a presença de todos, a presença do professor Marcos Fernandes, da Célia Nilander, para trazer aí um tema tão relevante para todos nós, né? E hoje nós estamos fechando o nosso ano aí de eventos e da nossa comissão. E a nossa comissão também, ela participa junto com a Comissão de Direito Médico da OAB Pinheiros. Nós temos aí uma troca entre essas duas comissões, então elas são interligadas. Os trabalhos que nós fazemos do direito sistêmico também tem uma ligação aí com o direito médico. A gente tenta associar a medicina também, e isso que a gente está fazendo hoje, eu sinto que também é algo aí inovador, porque como a Célia falou, também é algo novo, né, nessa área, também tem a ver com medicina sistêmica, mesmo que venha abrangendo a veterinária, né? Tá ligado aí com os seus tutores, com aí quem tem os seus animaizinhos, então a gente vai falar mais sobre isso, mas faz todo sentido também aí essa relação que nós temos aí aí em Pinheiros, em ter essa ligação entre as duas comissões, né? Então, a nossa presidente, ela deve estar acessando daqui a pouco, então é a Daniele Précoma, né, de Direito Sistêmico, e da Comissão de Direito Médico é a Luciana Fernandes. Então, eu quero passar aí a palavra para a Célia, para ela se apresentar, falar um pouquinho aí do trabalho dela, e lá também da comissão que ela faz parte, né, em São Bernardo do Campo, né, junto com o Marcos também, o trabalho de vocês aí, né, no geral. Vocês fiquem à vontade para falar um pouquinho, tá bom? E depois você passa para a palestra também, já quem vai dar início, que é a Célia, né? Já fica à vontade. A gente vai deixar, só para alinhar com as pessoas também, as perguntas para o final, mas vocês podem escrever ali no chat, se quiser já vir algum insight, já pode escrever que eu vou separando aqui as perguntas, ou algum comentário também, tudo é contribuição, né? Então, acho que todos podem participar e eu vou organizando aqui para repassar para eles também, tá bom? Tá ótimo. Então, bem-vindos, Célia, Marcos, fiquem à vontade. Obrigada. Bom, eu que agradeço, Daniele, pelo convite. Quero agradecer aqui, deixar registrado minha gratidão pela Comissão de Direito Sistêmico da UAB de Pinheiros. É um prazer estar aqui. É um prazer falar sobre esse assunto, que é um assunto que eu já falo há alguns anos. E agora, falando aí, né, trazendo a visão sistêmica para o direito dos animais, eu acho que fica perfeito. Mas antes também eu não posso deixar de agradecer também ao Marcos, né, que é um grande parceiro de muitos anos de trabalho. Eu sou presidente da Comissão dos Direitos da Mulher da UAB de São Bernardo, né, de proteção e defesa dos direitos da mulher, e o Marcos, ele participa da nossa comissão, né, trazendo aí a visão sistêmica, e nós trabalhamos com terapias de grupo para mulheres vítimas de violência doméstica. Então, eu sou psicanalista, Marcos também, além de advogada, enfim, né, a gente faz esse trabalho bacana aí com as mulheres, então quero agradecer o Marcos sempre pela parceria. E quando você falou de direito sistêmico e direito dos animais, eu confesso que eu falei, gente, é uma mistura realmente que eu vou fazer pela primeira vez. Porque eu tenho um livro, inclusive, que eu falo do crime de crueldade contra animais, né? Que eu sou da área penal, mas eu nunca misturei, eu nunca trouxe. E eu tenho a visão sistêmica, eu atuo no meu escritório com a visão sistêmica, mas eu nunca uni essas duas áreas. Então, é uma grande oportunidade, eu estou muito feliz por isso, inclusive. Né? Isso me deixa extremamente feliz, porque a luta pelos direitos dos animais é uma luta constante. Eu venho lutando há muito tempo no direito, o Marcos na veterinária, e a gente, né, está sempre aí pensando algo que venha favorecer os animais.
Continuando aqui os meus agradecimentos, antes de começar a apresentação, quero agradecer a presença de todos, obviamente, que aqui estão, e quero também agradecer a presença da minha amiga Carmela. Ela é vice-presidente da OAB de São Bernardo do Campo, então ela está sempre nos prestigiando, sempre presente e sempre nos apoiando aí em todas as nossas empreitadas aí, né? Então, quero deixar registrado aqui a minha gratidão pela Carmela. Eu vou colocar alguns slides, né, para a gente poder falar um pouquinho do assunto, e aí depois eu vou tirar esses slides, a gente vai bater um papo, enfim, o Marcos vai dar continuidade, então, pode ser assim, Dani? Tudo bem? Pode sim. Não sei se o Marcos quer primeiro se apresentar Isso. ou ele se apresenta depois, na hora da sua fala, você Eu me define apresento aí. depois. Então, tá bom. Tá. Deixa eu só complementar uma coisa que eu estava falando com vocês também, né, ali no início, que esse é o nosso evento de encerramento aí do ano, né, dos nossos happy hours, que a gente iniciou aí por conta da pandemia, né, a gente não estava conseguindo fazer os eventos presenciais, e assim, para mim teve um significado muito incrível de que, como o Bert fala, né, a gente que tem a consciência, né, maior do todo, aí temos a nossa expansão da consciência, temos o dever de olhar também para os inocentes, né, para os animais, para as crianças, para a natureza. Então, eu vejo que é uma iniciativa que a gente está buscando, né, incluir a todos, olhar essa visão de algo maior e desses inocentes, né, que não tem como se defender, né. Então, é lindo esse trabalho, eu acho que todos que estão aqui têm a sua contribuição e eu agradeço, né, cada um que está participando e nós... Que bom que estamos aí nos harmonizando com isso, né, que é algo que é necessário no mundo, né? Então, muito obrigada. E é esse o sentido também, é a nossa intenção aqui como Comissão de Direito Médico e Direito Sistêmico aqui de Pinheiros. Então, é isso. Muito obrigada. Fica à vontade, Célia. Pode seguir aí, tá? Ótimo. Tá ótimo. Realmente, a gente fica muito feliz, Dani, muito feliz de ver pessoas interessadas no tema. Eu também sou professora da Faculdade de Direito de São Bernardo e levo sempre o direito dos animais para eles, sempre. E eu percebo hoje uma quantidade muito maior de alunos interessados no tema, querendo levar isso adiante. Então, a gente fica realmente muito feliz, né? E deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, então. Aqui está falando que o anfitrião desativou o compartilhamento de tela. Você consegue... Se não der, tudo bem. Eu posso falar aqui, os slides estão aqui, não tem problema nenhum. Para mim, tanto faz. Acho que agora apareceu aqui. Vamos lá. Veja se deu certo. Tá. Eu apertei a outra opção lá. Não, agora abriu aqui, eu tô já pegando o arquivo. E aí já vai aparecer. Vamos ver se dá certo. Veja se deu certo, se vocês estão conseguindo visualizar. Abriu Legal. aqui. Só acho que foi na tela cheia, né? Isso. Vamos colocar na tela cheia, fica mais fácil. Vamos lá. Bom, direito sistêmico dos animais, né? Um tema que eu me deparei, como eu disse, sempre falei do direito sistêmico, atuo no direito sistêmico e no direito dos animais. Unir os dois foi algo realmente diferente para mim e confesso que muito interessante, porque me trouxe aí um entendimento maior em relação ao que acontece, não só em relação à legislação, porque aqui a gente está falando de direito, então nós vamos falar da legislação, mas também em relação à visão dos animais na nossa sociedade, que precisa ser modificada, nós sabemos disso, né? Então, para iniciar tudo isso, a gente vai falar um pouquinho de como os animais são vistos na sociedade há séculos e séculos, né? Então, desde Aristóteles, né, que tinha uma visão de que a inteligência do homem, ela é
todo o motivo para que o homem seja inserido no centro do universo. Ou seja, nós temos uma visão antropocêntrica do homem, né? Antropocêntrica no sentido de que o homem, ele sempre foi colocado, até pelos grandes filósofos na antiguidade, como o centro do universo. Ou seja, nós somos mais importantes do que outros seres vivos que tenham no planeta ou na natureza, né? Então, para Aristóteles, a inteligência do homem era o que fazia com que o homem tivesse num patamar acima dos animais, né? E aí, obviamente, nós não tínhamos e não temos ainda uma dignidade dos animais, né? Eu vou falar isso agora e vou falar no final dessa dignidade que está sendo construída, inclusive, em vários países, né? Então, os animais não tinham dignidade, né? E aí vem Sócrates também com uma concepção antropocêntrica, dizendo que a razão é que conduz à verdade. Então, o propósito dos animais seria o quê? Servir ao homem, né? Não tinha um outro propósito que não fosse servir ao homem. Então, nós tínhamos aí um antropocentrismo teleológico, né? A ideia de que o único propósito da natureza era servir ao homem. E essa visão antropocêntrica, ela perdurou por muito tempo, né? Platão, ele dizia, ao tirar a vida de um ser humano, causamos fúria aos deuses, enquanto que, ao matar um animal, somente causamos raiva ao seu dono, né? Então, somente o dono daquele animal ficaria bravo. A sociedade não, porque o animal era como se fosse coisas, né? Que a gente ainda tem no na nossa legislação, né? Então, o dono do animal poderia matá-lo quando quisesse e como quisesse, né? E a ideia era a racionalidade. O homem é racional, então por isso ele é melhor, né? Só que essa ideia cai por terra quando a gente pensa num recém-nascido, que ele também não tem uma racionalidade quando ele acaba de nascer. E, no entanto, ele tem os direitos garantidos, né? Quando a gente fala de um chimpanzé, né, daqueles... tem estudos, inclusive, que mostram que eles se aproximam muito da inteligência do homem, né? E muitos deles têm até um chimpanzé adulto, ele tem uma racionalidade maior do que um recém-nascido. Então, a racionalidade é um argumento frágil para sustentar essa exclusão dos animais. O Aristóteles, né, como a gente já falou, né, ele entendia e o ser humano continua estava ligado a uma divindade. Então, por terem razão, usar racionalidade, estavam ligados a uma divindade e por isso eram centro do universo. Os animais eram vistos de uma maneira secundária, né? Então, nós percebemos aí que para Aristóteles tinha o quê? Uma hierarquia entre os seres vivos, né? Primeiro o homem, depois os animais. Segundo, né, o que se entendia. Depois vem São Tomás de Aquino, que fala que eles existem para benefício do homem. Kant falava que ele era desprovido de consciência, existiam para servir ao homem e à humanidade. E Descartes, que comparou os animais a máquinas, né? Falou que eles não tinham alma, não tinham senciência e trouxe o conceito de máquinas, né? Destituídas de qualquer dor e sentimento. E que os barulhos que eles faziam, cada animal, né, que esboçava algum barulho, era como se fossem barulhos de máquinas, né? Então, essa era a concepção. E aí, entendeu-se o quê? Né? Veio a questão da dicotomia, coisa e pessoa. Então, seres humanos eram colocados numa categoria e os animais como coisa. Não existia uma categoria intermediária, né? Entendendo-se que, ainda que eles tivessem vida, eles não tinham alma, né? Então, tinha uma grande relevância essa dicotomia na época de Roma, né? Nosso direito, boa parte do nosso direito vem de Roma. Então, o sistema jurídico de lá, que nós ainda somos muito adeptos, né? Nosso Código Civil tem inúmeros institutos, né, que vieram de Roma, que perduram até hoje, né? Então, trouxe essa ideia do animal coisa. Então, foi de Roma que veio essa ideologia do animal coisa. E olha que interessante, os animais, eles eram colocados na mesma categoria na época das mulheres, das crianças, dos deficientes mentais, dos escravos, né? Ou seja, estamos falando de excluídos, né? Pessoas que foram excluídas da nossa Coral. sociedade, né? E que ainda são, né? Que ainda são excluídos. Então, os animais estavam nessa categoria desde, né, da antiguidade. A lei brasileira,
né, trazendo tudo isso para a atualidade, trata os animais como coisas. Qual lei? O Código Civil. Ah, mas professora, você não falou que tem jurisprudência, que tem guarda compartilhada de animais? Atualmente, nós estamos tendo jurisprudências que estão conferindo guarda compartilhada de animais. Todavia, o nosso Código Civil não mudou ainda seu artigo 82, que trata lá os animais como semoventes e como coisas, né? Então, a jurisprudência ela vem tentando modificar alguma coisa, mas a nossa lei ainda os trata como coisas. Na Europa, esse tratamento de animal coisa, ele já foi modificado em vários lugares, né? Na Áustria, em 1988, nós já temos lá no Código Civil essa modificação. Os animais, eles não são tratados como pessoas, obviamente não poderiam, não posso dar direito a voto para o animal, por exemplo. Mas eles podem ser tratados como entes despersonalizados, né? Como seres sencientes, com proteção à vida, e não necessariamente como coisas, né? Que é o que acontece em muitos países. A Alemanha incluiu os direitos dos animais também em 1990, a Suíça, a Holanda, né? Como eu falei aqui, tem uma categoria intermediária entre coisas, né? E seres despersonalizados, como a gente chama, enfim, né? Como deveria ser. Então, e muitos direitos, né? Muitos países incluíram, França e Portugal também, França 2015, Portugal em 2017, determinam que são seres vivos dotados de personalidade. E essa personalidade, obviamente, não está ligada à dignidade da pessoa humana, que nós temos na Constituição Federal, porque a dignidade da pessoa humana é para os seres humanos, mas eles estão ligados a um outro tipo de personalidade. E aí vem a grande questão, eles estão ligados a uma dignidade, né? Que não temos. Nós não temos uma dignidade animal. O Brasil é signatário, gente, da Declaração Universal dos Direitos dos Animais, né? Que foi proclamada pela ONU, se eu não me engano, de 1974, não me falha a memória. E o artigo 3º dessa declaração, ela diz que os animais têm que ter uma dignidade. Não conceitua dignidade, mas diz que eles têm que ter dignidade. E nós somos signatários. O que é isso? Nós estamos falando de tratados internacionais em que o Brasil assinou. E o Brasil se comprometeu a tratar os animais de uma maneira como né, aponta na declaração. Então, existe uma dignidade, mas essa dignidade não está na nossa legislação e não foi construída. Então, esse é o grande trabalho nosso no direito, quando a gente fala de direitos animais, é trazer, num primeiro momento, a dignidade desses animais, o conceito de dignidade animal, que obviamente vai ser diferente da dignidade humana, mas há necessidade de ter esse conceito. E para que tenha esse conceito, só para que vocês entendam melhor, eu preciso considerar o animal em si mesmo. Eu não posso considerar o animal fazendo parte de um meio ambiente, embora ele faça, mas eu tenho que considerar o animal pela sua senciência, capacidade de sentir dor. Eu não posso classificar o animal pela ausência de razão, por eles serem irracionais, né? Porque, como eu disse, o argumento é frágil, né? Então, a senciência, que já foi comprovada pela Declaração de Cambridge de 2012, nem precisava, mas nós sabemos que os animais têm alma. Eles sentem dor, eles sentem tristeza, né? O Marcos vai falar aqui das questões psicológicas que eles sentem, das doenças que eles né, possuem. Então, a ciência do animal é que deve ser a base para que se construa essa dignidade animal. E a partir daí, tendo uma dignidade, eles terão mais direitos, né? Então, falando até dos filósofos, né? Jeremy Bentham foi o primeiro que disse que os animais sentiam dor e que por isso tinham que ser protegidos, né? E nós temos aí Peter Singer, né? Que fala, tudo bem, ele fala de um bem-estar animal, né? Que para muitos ainda não é o suficiente, mas é um começo. Ou seja, se temos que utilizar, ele traz uma visão utilitarista. Então, ele fala, se temos que utilizar animais, que seja com bem-estar. Se ainda comemos animais, que seja com o bem-estar deles, sem sofrimento, né? Tom Reagan, ele já é radical. Ele diz que não temos que usar animais e nem que comer animais, que ele traz uma teoria abolicionista, tá? Mas, enfim, isso são estudos e filósofos que trazem tudo isso para nós.
E aí a gente traz, então, né, vamos trazer para o direito sistêmico a visão dos animais. Primeira coisa que nós temos que observar é, é a exclusão dos animais do sistema. Que sistema? Do planeta, né? Quando eu falo, né, quando eu digo que, quando eu tenho uma visão antropocêntrica, né, que isso se perdura até os dias de hoje, né, eu estou excluindo os animais do sistema. Eu estou trazendo, eu estou entendendo que esse animal é coisa, né? Estou excluindo do sistema, né, e da proteção que nós poderíamos ter, né, que os animais poderiam ter, na verdade. E qual é o principal argumento da exclusão? Já falamos aqui, a racionalidade, né, o pensamento antropocêntrico e o especismo, que não é diferente do racismo, que se perdura até hoje. Nós ainda excluímos os negros, né, sabemos disso. Só por hoje a gente tem que pensar assim. Um amigo meu falou uma coisa muito interessante, eu gostei muito. Ele falou: somos uma sociedade racista. Só por hoje nós não estamos sendo racistas. E a gente tem que pensar dessa maneira, porque isso é enraizado na sociedade, é na nossa fala, é nos nossos ancestrais, enfim, né? Quando eu digo, meu marido vai me ajudar a cuidar do meu filho, né? Aí eu estou falando do machismo, né? Quer dizer, que também tem a mesma conotação do racismo, né? Então a gente está mergulhado numa sociedade, nós estamos mergulhados numa sociedade em que temos machismo estrutural, temos racismo estrutural. Acho que travou. Travou. O da Célia, né? E temos um. Travou um pouquinho, Vê se Célia. voltou agora. Tá. É que minha conexão não está muito boa. Voltou? Voltou. Ah, então tá bom. De vez em quando vai dar umas travadinhas, porque eu não sei o que está acontecendo com a minha internet, que tá, de repente, dá uma travada. Sem problema. Mas, enfim, esse especismo, ele existe, né? E ele está aí na sociedade. Como, né? Como eu disse, como se fosse o racismo estrutural também. Então, qual é a consequência de excluirmos os animais do sistema planetário? Porque se eles são coisas, eu estou excluindo eles da própria casa deles, que é o meio ambiente. O que acontece quando, nas leis de Bert Hellinger, né? Pertencimento, hierarquia, e o equilíbrio de troca. Se eu não tenho uma dessas leis, se os animais não estão pertencendo, a gente vai ter emaranhamentos, nós teremos problemas. E, gente, será que temos problemas em relação aos animais? Inúmeros. O tráfico de animais que está sendo visto agora na mídia, não sei se vocês têm percebido, que está saindo com mais frequência, inclusive foi preso um dos grandes traficantes de animais, é um dos problemas velados que nós temos na sociedade. Só perde para o tráfico de drogas e de armas, é onde se movimenta mais dinheiro clandestino no mundo. E o nosso país é alvo. Por quê? Porque nós temos espécies diversas, maravilhosas de animais. Então, e a pena é branda, ninguém fica preso por tráfico de animais, né? Então, é um grande problema que nós temos ainda que enfrentar, né? E combater. Isso é algo que se perdura há muito tempo. A indústria de entretenimento, usar os animais para o nosso entretenimento, né? Nós estamos ainda usando os animais para o nosso bem, sendo que nos colocando, né, nesse patamar, né, antropocêntrico, excluindo os animais. Falando da Constituição de 88, temos o artigo 225 que fala: todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público, à coletividade, o dever de defendê-lo e preservá-lo para presentes e futuras gerações. Percebem que a Constituição, ela fala de um equilíbrio, ela fala de um meio ambiente ecologicamente equilibrado. E a Constituição, no próprio artigo 225, inciso 7º, inciso 6º, diz que é proibido todo e qualquer tipo de crueldade contra os animais. Aí vem a Lei 9.605 de 98. Como é que funciona tudo isso? A Constituição, ela diz, é proibido crueldade contra animais. Isso é um mandado de criminalização.
Está dizendo o quê? Para o legislador trazer uma lei que proteja os animais. Aí vem o legislador com a Lei 9.605, lá no artigo 32, que fala dos maus tratos, e traz uma pena de 3 meses a 1 ano em multa, tá? Veja o desequilíbrio que isso tá. Eu preciso de uma lei que proteja efetivamente os animais. Inclusive, é esse a grande questão que eu trago no meu livro, do bem jurídico penal. Vamos colocar na balança, que bem jurídico é esse que eu tenho que proteger, que a Constituição falou? A vida dos animais. E a lei vem e me traz uma pena de 3 meses a 1 ano e multa. Então, quer dizer, essa lei não protege e ela é muito pequena diante do bem jurídico, que é o direito à vida, né? Embora nós tivemos aí uma legislação 2020, né, que foi sancionada esse ano, aumentando a pena para cães e gatos, né? Então, a pena vai de reclusão de 2 a 5 anos para cães e gatos. É um avanço? Sim, é um avanço, mas nós não temos só cães e gatos, nós temos todo um meio ambiente de animais. Então, ainda estamos falando de um desequilíbrio. Então, vocês percebem que, de acordo com as leis de Bert Hellinger, a Constituição Federal, né, dentro da hierarquia, que é a lei maior, e a lei de crimes ambientais, que deveria proteger os animais, eles estão em desequilíbrio. Por que eles estão em desequilíbrio? Porque não está correspondendo ao que a Constituição está mandando e não está correspondendo ao bem jurídico penal, que é a vida dos animais. Então, aí a gente já percebe esse desequilíbrio legal, se é que podemos falar assim, porque é tudo muito novo, né, em relação a isso. Então, um desequilíbrio legal, né, desequilíbrio na própria legislação em relação à proteção dos animais. Falando sobre a hierarquia, né, de Bert Hellinger no sistema de leis, mesmo a própria hierarquia, a Constituição manda e a lei não obedece. Então, quer dizer, eu não estou, a lei fez do jeito que ela achou melhor, vamos dizer assim, né? O legislador entendeu fazer daquela maneira. Eu não estou obedecendo também, né, nesse caso, essa hierarquia. Além do desequilíbrio, eu tenho uma questão hierárquica que não estou vendo. Então, dentro desse sistema, eu já tenho problemas aí, né? Tanto o desequilíbrio, né, como a hierarquia. Sob um outro enfoque, a gente pode também, né, fazer um paralelo aí, até mesmo da questão da Constituição, que fala que todos temos direito de viver em um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Esse enfoque também, ele é muito bonito na lei, né? Claro, nós temos que viver um meio ambiente ecologicamente equilibrado para presentes e futuras gerações. Então, uma geração, depois vem a outra, e aí a gente também está falando, né, de alguma forma de uma hierarquia, né? Quem veio antes, quem vem depois. E os animais são excluídos, né? Os animais, eles são excluídos na nossa legislação. Eles não só são excluídos na maneira como pensamos, antropocêntrica, mas eles também são excluídos na própria legislação. E o que é a legislação? É a manifestação social que vai para o direito, né? Para organizar toda uma sociedade, né? Então, não só na sociedade, mas como no sistema de leis, nós temos uma exclusão. E nós sabemos que quando existe uma exclusão, nós teremos problemas, nós teremos emaranhamentos, né? As coisas não darão certo daquela maneira. Eles são excluídos quando nós subjugamos, os tratamos como coisas, quando os utilizamos para servir, né? Sem essa construção da dignidade animal. Estou falando aqui da dignidade, mas eu já até falei para vocês lá atrás da questão da dignidade que não temos, não foi criada, né? O pressuposto dessa dignidade animal é o quê? A integridade dos animais não humanos, né? A integridade e considerados, né? Que eles sejam considerados de acordo com a sua senciência, né? Então, eles devem ser aceitos como fim em si mesmos, né? Eles devem ser titulares de bens jurídicos penais, né? Então, o animal, ele deve ser a vítima de maus tratos ou de crueldade, né? E não a sociedade. Porque se eu maltrato um animal hoje, normalmente a vítima é a sociedade, né? E muitas vezes se pune uma pessoa que maltrata animais porque a sociedade ficou chateada com isso. E nunca se olha exatamente o animal
em si, considerados na sua singularidade. Sobre a lei do pertencimento de Bert Hellinger, né? Ah, todos devem pertencer, né? Nós sabemos que todos devem pertencer, seja em qual sistema for, né? Então, se os animais não pertencem a um sistema, se eles são excluídos, seja na lei, no sistema legal ou na própria sociedade, eu estou violando uma das leis do Bert Hellinger. Visto isso, é importante a gente falar a questão da. E aí, eu não estou falando só fora, a gente fala dentro das famílias, né? Então, se eu for falar do direito de família, né? eh, hoje, as famílias, elas deixaram de ter filhos, né? Muitas delas, para terem animais. Então, o nosso país é o quarto país com a maior população de pets, né? De animais de estimação do mundo, né? A pesquisa do IBGE de 2015 fala que o número de pets aí é muito maior nos lares, né, nas famílias brasileiras, onde quase todas possuíam pelo menos um cachorro, né? Então, o direito ele teve que se adaptar a essa nova realidade. Então, hoje nós temos na, na jurisprudência, né, guarda compartilhada de animais. Os animais, eles foram inseridos na família. Hoje nós temos aí o animal como um membro da família. E aí a gente fala da nova modalidade de família, que é a família multiespécie. Aí vocês falam, poxa, professora, mas então melhorou, porque eles estão inseridos no contexto familiar, eles foram incluídos. Não, infelizmente ainda não melhorou, porque eles não foram incluídos. E a gente vai entender o porquê, né? Como é que eu vejo uma exclusão de um animal no âmbito familiar? O animal ele é excluído do âmbito familiar quando eu trago esse animal para colocar no lugar de alguém. Alguém que já se foi, um filho que não veio, né? Às vezes o casal tenta ter filhos, não quer adoção, mas ele fala, então vamos pegar um animal, né? Quando eu insiro o animal no lugar de alguém, de um filho que não veio, ou de alguém da família que já se foi, eu estou excluindo esse animal. Por que que eu estou excluindo? Porque eu não estou inserindo esse animal no seu contexto de animal. Eu estou excluindo o animal do próprio sistema dele de ser um animal. E o Marcos, eu acho que ele vai falar muito, com muita propriedade sobre isso, porque é o trabalho dele de estudo de muitos anos. E ele vai falar das consequências que traz tudo isso. Então, no direito de família, é muito legal a mudança que o direito de família tem realizado em relação à jurisprudência, porque eu não vou falar da lei, porque a lei não mudou. O que mudou é a visão de alguns juízes, né, de conceder a guarda compartilhada para um casal que está se separando e que ama o animal, né? Ainda assim, com ressalvas, porque tudo depende muito da situação. Mas eu não posso dizer que quando eu trato com muito amor e carinho um animal na minha casa, que ele também não está sendo excluído, porque eu posso estar colocando ele fora do sistema dele, e isso vai gerar também problemas, né? Até trouxe aqui, como disse, processos de divórcio, é muito comum isso acontecer, e eu vou até contar uma história interessante que do meu escritório, né, um caso de um divórcio de um casal, isso me marcou muito, né, porque foi muito nítido. A moça estava se divorciando do rapaz e eles tinham um gato, né, chamado Mel. É um gato macho. A princípio, quando era pequenininho, eles pensaram que era fêmea, por isso Mel. Depois viram que era gato e continuou Mel. Essa moça, é, ela e a mãe, né, elas, há 20 anos atrás, elas tiveram, a irmã dela foi vítima de feminicídio. Foi morta pelo namorado, o rapaz foi preso, enfim, né? Mas ela e a mãe nunca se afastaram dessa história. Tanto que ela veio me procurar no escritório para fazer o divórcio, e ela falou 2, 3 palavras do divórcio, e falou mais, tanto ela como a mãe, da irmã que faleceu há 20 anos. Eu achei estranho, lógico, porque a gente analisa, né, de uma outra maneira, mas ok. E aí veio a história do gato. Além da partilha de bens, o ex-marido queria a guarda compartilhada do gato. E esse gato foi colocado na família, eh, no lugar da irmã, que faleceu há 20 anos. Isso inconscientemente, elas não me disseram.
isso foi visto depois. Marcos, inclusive, foi convidado a fazer constelação, Marcos fez lá os movimentos, e ficou muito claro para nós. E o sofrimento dessa moça, por medo de perder esse gato, ele foi tão grande que foi um divórcio muito difícil de fazer. O próprio juiz no judiciário não sabia nem como lidar com a situação, porque é uma situação nova. E o medo de perder o gato, mesmo numa guarda compartilhada. Só que a lei diz que tem que ter guarda compartilhada. E esse gato tinha uma doença renal. E aí percebe que o animal, por mais amor que essa moça tenha pelo animal e queria o gato para ela, ele estava no lugar da irmã falecida há muito tempo, né? Então ele estava fora do seu sistema. Então todos estavam sofrendo. Ela, o ex-marido, estava divorciando, e mais, de novo, a perda da irmã que estava ali no gato. Então foi muito difícil. No final das contas, o ex-marido acabou abrindo mão dessas visitas ao animal. E mesmo assim a gente percebe o apego delas, é claro que isso foi dito a elas, né? O apego delas em relação a esse animal. E aí qual é a consequência? Nem elas vivem bem e nenhum animal vive bem. E o animal, como eu disse, com um problema sério de saúde e passando de veterinário em veterinário, né? Então, essa exclusão é muito comum entre as famílias, né? Então, eu digo até que é uma exclusão dos animais domésticos travestida de amor. E veja, é claro que não é por mal. É claro, a pessoa não tem consciência, né? É algo que é a ser observado. Então, atuando no direito de família, eu teria vários outros casos aqui para dizer para vocês, mas esse foi um que me marcou muito. A gente percebe o quanto as pessoas, às vezes, elas estão ali nas suas necessidades e elas usam o animal como um amuleto, né? Como sempre colocando o animal no lugar, não olhando para o animal da sua própria maneira, né? Por isso, para mim, travestida de amor. Quando você coloca roupas no animal, você carrega o animal como se fosse um bebê. Quando você, veja, eu não estou fazendo crítica a quem está fazendo isso, são só constatações que nós estamos vendo, e às vezes a pessoa realmente não tem consciência. Ela ama o animal. Às vezes nós não estamos fazendo uma crítica, nós estamos trazendo apenas uma constatação de que quem trata o animal como ser humano está tirando o animal do seu sistema de animal. E isso por si só vai trazer doenças para o animal, né? E óbvio, emaranhamentos na família, né? Então, essa exclusão gera muita dor e sofrimento, né? Se nós formos falar, por exemplo, do rodeio, né? Se você conversar com uma pessoa que gosta de rodeios, ela vai falar: não, mas os animais são muito bem tratados. Nós acreditamos que eles sejam muito bem tratados, mas o animal está sofrendo, eles estão sendo utilizados em prol do entretenimento do ser humano. Então, quer dizer, eles estão excluídos do seu sistema mais uma vez, né? E aí a gente tem uma grande questão polêmica em relação a isso, a vaquejada do STF, decisões, enfim, né? Que finalmente entendeu que é inconstitucional a questão das vaquejadas, os rodeios ainda não conseguimos, mas trazendo para onde, gente? Para a visão antropocêntrica. O animal, ele tem que me fazer entretenimento para mim, né? Não pensando na dor e no sofrimento que é causado a esse animal, por mais que eles sejam bem tratados ali, né? Então, sobre as 3 leis de Bert Hellinger e o direito dos animais, a gente pode falar sobre a hierarquia, ausência do respeito à hierarquia no sistema legal, como eu disse, em relação à Constituição e à lei ordinária. Em relação ao pertencimento, os animais são excluídos de muitas maneiras, né? Nós só citamos apenas algumas aqui, né? Então, até no âmbito familiar, às vezes sem querer a gente exclui o animal, né? E o especismo, que é algo que nós fizemos um paralelo aqui com o racismo, né? A gente entende que o animal, por ser de uma outra espécie, então, ele, enfim, teria um tratamento diferenciado, né? E aí eu trouxe uma questão para a gente refletir, né? E até vou finalizar minha fala com essa reflexão, né? Sobre o equilíbrio de troca, né? De Bert Hellinger. Será que nós poderíamos dizer que estaríamos ferindo também essa lei,
né? Eu trouxe para nós construirmos juntos, porque é algo que não vem pronto, né? Os animais nos dão muito, muito em todos os sentidos. Eles nos ensinam muito, inclusive, né? Fazem muito bem a nós, seres humanos, em qualquer situação. E nós, por outro lado, não respeitamos a essência deles, não conferimos dignidade a eles na questão legal, não respeitamos em sua singularidade, colocamos em lugar de outras pessoas, ou seja, excluímos os animais. Então, será que também não estamos ferindo essa terceira lei de Bert Hellinger, que é o equilíbrio de troca? É uma reflexão, tá? E a consequência, gente, para a gente finalizar, e aí eu passo para o Marcos, porque ele vai falar sobre as consequências dessa exclusão, quais são? Emaranhamentos, como eu disse, problemas na família, problemas no sistema, problemas no planeta. Eu só posso, para falar de problemas no planeta, eu só cito uma coisa: pandemia. Por que será? Né? Epidemias, gripe aviária, gripe suína, né? Então, são muitas, né? Por que elas estão ocorrendo, né? E dor e sofrimento e doenças familiares. Então, a consequência dessa exclusão, tanto legal quanto em outros âmbitos dos animais, trazem muita dor para nós e para eles. E com isso, eu deixo essa reflexão, eu encerro a minha fala, e eu passo a palavra ao Marcos para poder falar um pouquinho para a gente das consequências de tudo isso, enfim, como veterinário, e agradeço a atenção de todos. Muito boa noite a todos. Obrigado, Célia. Em primeiro lugar, eu cumprimento hierarquicamente aqui a Ordem dos Advogados do Brasil, a subseção de Direito Sistêmico da OAB de Pinheiros, aqui de São Paulo, através das pessoas da Daniele Natel e Daniele Pecconi. Cumprimento a doutora Célia Nilander, né? A professora Carmela também aqui presente, todos os outros representantes de outras comissões da OAB aqui presente, inclusive que já se manifestaram, né? Comissão de Defesa e Proteção dos Animais, inclusive, parabéns. Obrigado pela presença e cumprimento a todos os presentes assistindo essa explanação, especialmente os meus alunos do curso de Constelação Familiar Veterinária Online, que inclusive, hoje é segunda-feira, nós temos aula, e os alunos, eles estão aqui assistindo aula, inclusive, né? Então, gratidão. Tem outras turmas também aqui, né? Turma de terça, turma de quarta, pessoas que já se formaram, então, muita gratidão a todos os presentes aqui, né? Pois bem, meu nome é Marcos Fernandes, eu sou médico veterinário, especialista em homeopatia veterinária. Atuo também como psicanalista clínico e facilitador em constelações familiares. Atualmente, eu me debruço muito nesse estudo das leis da vida de Bert Hellinger sendo utilizadas em benefício dos animais e seus sistemas familiares, tá? Eu vou colocar aqui o slide. Deixa eu ver aqui, share screen. Perfeito. Mais alguns segundos, eu creio que vocês irão ver aqui a aula. Bom, em primeiro lugar, eu acho que esse banner... todos estão vendo? Em primeiro lugar, eu acho que esse banner tem que ser guardado, né? Esse evento registrado, porque hoje, eu digo isso sem nenhum constrangimento, a subcomissão de Direito Sistêmico da OAB de Pinheiros faz história. Pela primeira vez, esse tema, direito dos animais, é abordado. Então, hoje está nascendo uma nova especialidade no direito sistêmico, né? Graças à subcomissão da OAB de Pinheiros, graças à professora doutora Célia Nilander aqui presente, que estuda muito esse tema, né? E fez uma brilhante explanação. Então, hoje é um dia histórico para as constelações familiares. Hoje é um dia histórico para o direito sistêmico. Eu não tenho a menor dúvida disso, tá? Pois bem, como é que era a família no século passado, né? A família era a família tradicional. Tá aí uma foto de uma família tradicional. Um casal,
jovem, bonito, né? Rico, né? Casa bonita, com um casal de filhos, né? Inclusive, é idealizada a foto até na alimentação. Eles quase não estão comendo carboidratos, aí estão comendo frutas, né? E tomando suco. Olha que beleza, né? Parece uma propaganda de algum alimento que a gente come muito de manhã, né? Não é verdade? Esse é o ideal. Isso vende, viu? Isso vende. Inclusive, tem muita gente sofrendo porque não consegue esse ideal, né? E o ideal não é para ser conseguido, né? Existe o ideal e o real. Vamos para o real. Então, isso era a realidade das famílias no século passado. Cadê o cachorro dessa família? Cadê o gato? Não está aí. Está no quintal, está acorrentado, está preso, está guardado, fechado. Ele não está aí. Bom, mas a vida mudou. Terceiro milênio, quase 2021. O que acontece hoje? Segundo Faraco 2008, 80% dos tutores afirmam que consideram o animal de estimação como um membro da sua família. E, veja, eu entendo leigamente, em relação ao direito, que o direito deve acompanhar as transformações sociais. Por exemplo, me corrigem se eu estiver errado, por favor. Havia 30 anos atrás a delegacia de crimes cibernéticos? Não, acho que não havia. O mundo mudou, o mundo está digitalizado, o mundo está digital. Então, há necessidade de uma especialidade do direito. E assim, Comissão de Proteção e Defesa dos Direitos da Mulher. Hoje, né, nós não toleramos mais a violência contra as mulheres. Então, surgem delegacias especializadas em registrar ocorrências de violência contra as mulheres. E assim também com os animais. Então, o direito, ele precisa acompanhar essa nova realidade familiar, né? A Célia bem disse, nós somos o segundo país que mais tem animais no planeta Terra. Perdemos apenas para os americanos, né? Em cada 4 casas no Brasil tem pelo menos um animal. Temos mais animais do que adolescentes hoje nas nossas casas. É uma realidade que a gente precisa lidar. Então, está aqui a nova realidade nossa. Um casal, filhos e um cachorro, inclusive, está no centro dessa família. Ele é um membro dessa família, efetivamente. Então, a gente precisa olhar diferente para esse animal, dentro de um contexto multiespécie, que a gente vai falar agora. Segundo o Faraco e Semiotti, e além de Dott, a presença do animal no seio familiar vem sendo considerado um amigo, um integrante da família, e até sendo colocado como substituto de algum membro, né? Não seria essa a realidade hoje? Sim, essa é a realidade das famílias atuais. Aqui está o conceito de família multiespécie. Então, nós temos uma família sendo composta de 3 espécies aí: a espécie humana, a espécie canina e a espécie felina. Há necessidade de surgir uma área do direito, e não poderia ser diferente, que é o direito sistêmico, em olhar para essa família. O direito de família precisa olhar para essa família de um outro olhar, com uma outra lente, com outro enfoque. Eu gosto de colocar essa figura, essas fotos, para dizer para vocês o quanto o mundo mudou, e eu vou falar aqui de 36 anos. Eu tenho aqui do lado esquerdo o príncipe Charles, a princesa Diana, com seu filho, o príncipe William. O príncipe William hoje tem 37 anos, ele devia ter aí um aninho, praticamente, então essa foto tem 36 anos. Né? A foto no Palácio de Buckingham, né? A foto oficial, ele apresentando, né, o filho e tudo mais, né? Do lado direito, nós temos o próprio príncipe William, casado com a princesa Kate Middleton, não é isso? E com a presença dele, o filho, né, no colo da Kate, e mais 2 animais na foto. Nós temos um cachorro preto, onde o príncipe faz questão de colocar a mão e incluir ele na foto. E do lado da princesa, nós temos um cachorro dorminhoco, não sei se vocês estão vendo, encostado nela, que também faz parte
do sistema familiar. Então, veja, há 36 anos, os animais no castelo de Buckingham eram apenas utilizados para caça, né? O príncipe Charles tinha lá vários cães da raça Beagle, onde ele caçava patos. Não era isso? Fazões, não era isso? Hoje mudou. Ele não caça mais. Ninguém mais na família real caça. Hoje os animais de caça se transformaram em animais de companhia. Está no lugar ou ao lado do próprio filho do príncipe William. Pessoal, eu estou falando em menos de 4 décadas o quanto o mundo mudou. E a gente precisa mudar também essa nova visão. Surgiram novas configurações familiares. Na parte de cima, casais, o homem e a mulher, casais não homoafetivos. Embaixo, casais homoafetivos femininos. Mais embaixo, casais homoafetivos masculinos. Né? Então, veja as novas configurações familiares, né? E o animal presente em quase todas. Olha que interessante. Independente da configuração do casal, o animal está presente. Às vezes o filho não, mas o animal está. Surge essa nova realidade. Nós, como médicos veterinários e terapeutas familiares, nos deparamos com novas configurações a todo momento. Casais homoafetivos com seus cães, pessoas que moram sozinhas, né? Imagina a relação de identificação, a gente até vai falar um pouquinho mais, na relação em que no mesmo ambiente mora apenas o animal e o seu tutor e tutelado, juntos. Não mais a família, né? Aquela família tradicional, mas novas composições familiares. E aqui, essa grande luta que nós temos pela frente, que é a briga entre o antropocentrismo, o homem como centro do universo, e o antropomorfismo, ou o excesso do processo de humanização que os animais sofreram. À esquerda, nós temos figuras, né? Representando essa realidade do passado, né? O homem como centro do universo, e saímos do 8 e fomos para o 8000. Hoje nós humanizamos os animais em excesso e isso os trazem doenças a todo momento, especialmente as de caráter crônico e incuráveis. Do lado direito nós temos 2 animais, um casal de cães, sendo colocados num carrinho de bebê. Essa cena você vê facilmente para quem passeia nos shoppings de São Paulo ou na Avenida Paulista aos domingos, é uma cena comum. Veja do ponto de vista, eu cito aqui os colegas veterinários, o quanto esses animais devem apresentar dores pelo corpo, haja visto que a anatomia do cão nada tem a ver com a anatomia de uma criança. O quanto está desconfortável e doloroso essa situação para os animais. No entanto, essa situação é travestida de amor, como a doutora Célia falou, né? Inclusive tomando água mineral, né? Gelada e tudo mais, né? Embaixo nós temos um gato vestido, usando roupa, né? Numa feira, né? Reparem o olho do animal, a pupila dilatada, né? Aonde a gente sabiamente entende a situação de medo que o animal está vivendo e de desconforto. A doutora Célia falou de bem-estar, né? O bem-estar desse felino completamente comprometido, sendo ele colocado no lugar de provavelmente filha dessa tutora. Né? Por que o processo de humanização é algo extremamente ruim? Quanto mais eu humanizo os animais, mais eu faço com que eles se pareçam comigo. Alguém pode perguntar, mas qual que é o problema do cachorro se parecer com você? O problema é que ele vai ter as mesmas tendências a adoecer que eu. Então, se eu tenho tendência a ser alérgico por conta dos meus pais, e eu tenho um animal que eu humanizo, ele vai ser alérgico também. E é exatamente isso que os nossos estudos estão mostrando. Eu gostaria de citar um caso, apenas para que vocês tenham ideia como trabalha um veterinário ou um terapeuta sistêmico
que utiliza as 3 leis de Bert Hellinger agora para tratamento desses casos. Nós estamos diante da pata de um animal. Se vocês observarem nas extremidades das unhas, vocês vão verificar que esse animal fazia onicofagia. Onicofagia é comer unha. Esse animal é extremamente ansioso, angustiado, triste e deprimido. Vive ainda num apartamento aqui no bairro da Liberdade, em São Paulo. Não tinha contato com outros animais, vivia de forma isolada. Esse animal tinha um casal de tutores, né, que cuidavam dele. E esse animal, chegando no consultório, eu perguntei para os tutores, né, para o casal que estava na minha frente, quem em casa come unha? Porque hoje o veterinário sistêmico ou o terapeuta sistêmico, ele já vai direto no ponto. Se o cachorro tem uma questão, ele vai localizar quem na família tem a mesma questão. Então, de uma forma muito simples e objetiva, eu pergunto, quem em casa come unha? E eu me lembro, foi muito engraçado que o tutor falou assim para mim, eu não vou responder, eu vou mostrar. E assim que ele tirou a mão e colocou sobre a mesa, eu peguei meu celular para fotografar, e aí eu percebi que o tutor não comia a unha, ele comia os dedos. Né? Exatamente, o tutor apresentava o mesmo quadro que o animal apresenta. Né? Ambos apresentando a mesma situação. Pronto, está aqui comprovado que, de fato, o intenso processo de humanização, o intenso processo de colocação do animal no lugar de filho, leva às mesmas doenças. Sincronicamente, esse casal não tinha filhos. Um outro caso, mais grave, obviamente, aqui é meu consultório, né, meu antigo consultório, e nessa data eu estou dando a notícia para esse tutor que o seu animal, que ele amava tanto, inclusive, estava diagnosticado com linfoma, que é um câncer do sistema linfático. Interessante o câncer desse cachorro, que ele atingiu especialmente os linfonodos na região do pescoço, exclusivamente. Um caso muito estranho. Os linfomas normalmente são doenças que acometem todo o corpo do animal. E nesse dia eu estou com o laudo, né, de uma biópsia, dando a notícia para esse tutor. E a resposta que ele me dá é: Dr. Marcos, infelizmente eu não estou numa boa semana, porque eu soube anteontem que eu estou com câncer também na região de cabeça e pescoço. Tá? Então, essa é uma rotina no meu consultório veterinário. É uma rotina. Isso eu mostro nos cursos e comprova exatamente o que a gente tem pensado em relação ao animal e seus sistemas familiares, né? Então, é uma realidade ou uma ficção os animais se parecerem conosco? É uma realidade. Infelizmente, é muito mais uma realidade do que uma ficção. Segundo Bert Hellinger, nós temos 3 leis que, uma vez desrespeitadas, emaranham as nossas vidas. Hierarquia, ordem de chegada, equilíbrio de troca, dar e receber, pertencimento, ninguém pode ser excluído, é a lei mais importante. Na constelação, a gente vê qual lei foi infringida e cura, né, através de um processo terapêutico. Primeira lei, a lei da hierarquia. Quem chegou primeiro no sistema familiar? Os pais são maiores que os filhos. Os filhos são menores que os pais. Pois bem, os animais também são menores. Ainda que eles cheguem depois de alguém, de um filho, por exemplo, os tutores cuidam dos animais. Então, quem cuida é maior. Uma vez infringida essa lei da hierarquia, os animais adoecem. E normalmente os animais adoecem porque se colocam acima dos seus tutores. E dessa forma, eles adquirem doenças. O equilíbrio de troca, qualquer relação tem que ter o equilíbrio de troca. Né? É a lei do casal, não é verdade? Ou qualquer questão relacional. Inclusive, tutor tutelado também. A gente está vendo aqui uma cena de um casal, né, num conflito, né, num relacionamento disfuncional,
Na parte de cima, a criança sofrendo, absorvendo todas essas questões, né? E o nosso trabalho, porque muitas vezes atendemos animais adoentados em função de conflitos familiares de casais, justamente por não respeitar o equilíbrio de troca. É muito comum, no desequilíbrio de troca veterinário, como a doutora Célia falou, o animal fica 15, 20 anos com os tutores, dão amor, carinho, atenção, fazem guarda patrimonial, e quando o animal adoece ou fica velho, a pessoa descarta, eutanasia ou procura um tratamento mais barato. Infelizmente, lei do desequilíbrio de troca aí, né? E por último, a lei do pertencimento, né? Os animais são excluídos dos sistemas familiares, na minha opinião, de 3 formas, basicamente. Humanização dos animais, né? Eu excluo o meu cachorro quando eu deixo ele horas no pet shop alisando o pelo, pintando as unhas, usando roupas, não deixando ele se socializar com outros animais, deixando ele preso, encarcerado, fechado no meu apartamento. Então, eu excluo ele através da humanização. Eu excluo ele também através do abandono, né? Quanta gente faz isso? Abandona os animais ainda, não é uma realidade hoje, talvez tão grande, porque cada vez o mundo está melhorando, cada vez mais as pessoas estão conscientes, né, dessa relação de importância dos animais. Mas, obviamente, ainda acontece muito. Parece até que tem uma novidade aí no novo Código Penal em relação ao abandono de animais. E a eutanásia, né? A gente tem que olhar para isso. E cabe aos médicos veterinários olharem. A eutanásia é uma forma de exclusão também. Nessa hora, deixamos de ser médicos veterinários e nos tornamos não sei bem o que ainda, não entendi essa história. Mas eutanásia é uma forma de exclusão, na minha opinião. Falando sobre a lei do pertencimento, ninguém pode ser excluído do sistema familiar, nem o cachorro, nem o gato. Os animais entram no lugar dos excluídos. Isso eu observo muito, né? Então, Bert Hellinger fala que as crianças entram no lugar dos excluídos. Stephen Hausner diz que a grande médico homeopata sistêmico, as doenças são frutos de exclusões em gerações do passado, né? Enfim, toda vez que excluímos, adoecemos, né? A nós ou alguém do nosso sistema em gerações vindouras, ainda que seja. Os abortos, né? Muitos animais entram no lugar dos abortos das suas tutoras, facilmente, né? Os natimortos, mortes trágicas de crianças e todas as outras exclusões. Inclusive, a gente tem visto muitos animais entrarem no lugar de suicidas, dos sistemas familiares aos quais eles estão inseridos. Eu quero agradecer imensamente. Deixa eu sair daqui, por favor. Aqui. Quero agradecer imensamente a oportunidade e dizer novamente que fazemos história hoje na visão sistêmica, no direito sistêmico e nas constelações familiares. Não tenho dúvida disso. Esse momento tem que ser registrado. Gratidão. Obrigada, Marcos. Célia também. Foi lindo aí e, como vocês falaram, é uma construção mesmo que estamos fazendo e que bom estarmos aqui hoje, né, todos, para juntos aí construirmos aí, o direito sistêmico dos animais. Eu anotei umas coisinhas aqui que eu achei muito lindo, né, aí olhar aí para a dignidade animal, né? Eu acho que é um tema muito amplo e que vai ter muita coisa aí para a gente trocar, e eu acredito aí a nossa comissão e estamos dispostos aí, disponíveis para todos aí que estão participando e para que multipliquem também isso, né, para os seus aí, né, quem mais tem interesse, vocês possam passar essa palestra, inclusive, né, Célia e Marcos, vai ser bem bacana, que as pessoas tenham acesso, né, porque é a nossa parte também, né, disseminar esse conhecimento, multiplicar, enfim.
Também aí a família multiespécie, né? Me chamou bastante atenção mesmo, achei incrível, muito legal. Então, agora nós vamos abrir aí para as perguntas, os comentários, e se tiver. Eu vi aqui duas perguntas, mas não sei se as pessoas querem falar, é a Camila e a Fernanda. Colocaram aqui duas questões, se elas querem falar, ou eu posso ler. Vocês que definem aí, meninas. Quer que eu fale? Olá, boa noite. É sobre a eutanásia, Marcos. Eu fiquei na dúvida, que eu amo cachorro também, gente, pelo amor de Deus. Mas se está numa fase assim que não come, que não anda, o certo é deixar morrer de morte natural, é isso? Hoje, Fernanda, obrigado pela pergunta. Nós defendemos a ortotanásia. A ortotanásia é mais ou menos assim: o animal está doente, o diagnóstico está fechado, o prognóstico, o que vai acontecer com o animal também está, é certeza que ele vai falecer. Vamos pensar num paciente oncológico, num câncer, né? No entanto, entendemos a eutanásia errado. A ortotanásia, ela dá analgésico, anti-inflamatório, tira a dor, bem-estar e leva o tutor a trabalhar o seu apego para com o animal. E é dessa forma, através de uma análise psicanalítica ou psicológica que seja, nós pedimos para que o tutor se despeça do animal. Então, o tutor diz assim, sob orientação nossa, né, terapeutas familiares sistêmicos: querido animal, nós temos muito amor por você, você é muito importante para nós. No entanto, se você entender que esse é o momento de você ir embora, vá. Eu vou sofrer porque eu te amo, mas de qualquer forma, vai ser melhor para você. E através dessas falas curativas, muito utilizadas na visão sistêmica, é comum nós, terapeutas sistêmicos, nos depararmos com a facilidade com que o animal faz a sua passagem. Então, eu sou a favor de não deixar o animal morrer, mas de dar toda a assistência médica possível para esse paciente, para que ele não sofra, para que ele viva o tempo que ele tem que viver numa condição de bem-estar possível. No entanto, que vá se desligando, se despedindo. Isso funciona perfeitamente. Eu tenho aqui muitos alunos que fazem isso, não só eu, né? E são práticos, são clínicos, né? E utilizam isso na prática com resultados excelentes. Nossa, que informação maravilhosa. Você sabe que meu sogro está com um cachorrinho lá, com cheio de problemas, isso e aquilo. E não sei se eu vou poder falar com ele, mas eu vou falar com a minha sogra, que é mais maleável, para dar umas diquinhas. E aí também vai muito do coração, né? Da aceitação, de todo entendimento. Mas eu achei fantástico, parabéns essa explanação. Tô fãzoca. Você e a Célia deram um show. Parabéns, boa noite, obrigada. Obrigada, Fernanda. Eu vou ler a pergunta da Camila, ela pediu para eu ler. Então, ela fala: a questão da guarda compartilhada para os animais. Como eles se comportam sistemicamente com essa divisão? É saudável para eles? Já foi visto isso no campo? Porque ter uma guarda compartilhada não fica com eles na visão de como de humanos e filhos de um casal, por exemplo, né? Eles não têm essa consciência, é isso que eu entendi que ela quis dizer, né? Uhum. Então, em relação à guarda compartilhada, como eu disse, o direito tem feito, né, no direito, nos processos, nós temos visto que essa guarda compartilhada está sendo aplicada. Inclusive, em relação a animais que são territorialistas, por exemplo, quando eu citei o caso do gato Mel, a gente está falando de um gato e não de um cachorro. O gato, ele tem o território dele, ele tem o ambiente dele, e o laudo que foi feito, o laudo veterinário, foi feito no sentido de que tirar esse gato do ambiente a cada semana, ou a cada 15 dias, para ir para um outro ambiente, isso não seria bom para o gato, né? Isso na questão da própria essência, da natureza do animal.
Essa pergunta em relação à visão sistêmica é uma pergunta muito interessante, porque eu acho que até o Marcos talvez possa me ajudar em relação a isso. Como nós estamos tratando um assunto muito novo, eu não parei para pensar sistemicamente como é que esse animal vai se comportar. Se ele, como é que vai ficar, né? Se ele é colocado no lugar de filho e isso exclui de alguma maneira ou não, enfim, né? Eu sei que cachorro, por exemplo, já uma guarda compartilhada, ela vai um pouco melhor, porque o cachorro, ele se dá bem com o tutor e também com a outra pessoa que morava na casa, que conviviam com ele há muito tempo, né? E ele se adapta a ambientes. Mas o gato não. E por que eu estou falando de cachorro e gato? Porque são animais domesticados, né? Animais silvestres, obviamente, algumas pessoas têm de uma forma legal ou ilegal, o que não é conveniente, porque retira totalmente o animal do seu sistema. Eu não posso, por exemplo, ter uma arara dentro da minha casa, tá? Por quê? Porque eu estou excluindo totalmente esse animal do seu habitat natural, né? E isso vai ser péssimo para ele. Mas, enfim, voltando para os cães e gatos, não sei se o Marcos pode me ajudar nessa questão. Célia, eu posso ajudar, não sei se muito. Hoje a gente tem muito mais perguntas do que respostas para tudo que nós estamos fazendo. Algo muito novo está nascendo. No entanto, se pedisse a minha opinião, eu diria que a guarda pode ser ou deve ser compartilhada habitando o animal numa única residência. Eu estou me referindo ao cão e ao gato também. Então, um casal que se separa e tem um animal sob sua posse, entendo que nenhum dos dois vai querer deixar, né? É o que a gente tem visto, né? Deixar o animal com o outro completamente. A guarda pode ser compartilhada, mas o ambiente ao qual o animal vive, na maior parte do tempo, tem que ser um único ambiente, entendo eu. Ai, legal. Obrigada, Marcos. Célia, deixa eu olhar aqui no chat que eu vi que teve mais perguntas. Só um pouquinho, só vou pegar na ordem aqui. Só fazendo um comentário, falando do comentário aqui da Keila, ela fala, então vejo assim também o avanço da lei acaba indo contra as leis sistêmicas. Nós estamos, como a gente falou, diante de uma construção de algo muito novo. Embora a intenção da lei, veja que nós ainda estamos vendo o interesse do ser humano. Pelo princípio da afetividade que nós temos no direito civil, está sendo permitida a guarda compartilhada de animais. Porém, será que isso é bom para o animal? Isso está sendo bom para o ser humano, que gosta do animal. Mas, infelizmente, nós não estamos vendo ainda, e eu acho que isso é um avanço que vai ocorrer. É que tudo vem muito devagar, mas está se resolvendo o conflito dos seres humanos. Mas o animal, por exemplo, nesse caso que eu tive específico, o gato tinha que ir para a casa do ex-marido a cada 15 dias, o que não era bom para ele. É como o Marcos falou, vejo da mesma maneira. Dependendo do animal, ele não tem que sair da sua casa. A outra pessoa pode ir até lá e vê-lo, alguma coisa assim, né? Mas estamos diante ainda de uma construção. E olha, gente, o fato de termos uma legislação ou até mesmo pela jurisprudência que vem mudando um pouquinho o direito dos animais, já é de se festejar, porque os animais sempre foram excluídos da nossa legislação de qualquer forma, como a gente disse, sendo tratados como coisas o tempo todo, né? Célia, eu acho que era mais nesse sentido a pergunta e comentário ali das pessoas, né? Até falando sobre a humanização. Não sei se ficou respondido ou alguém ainda tem dúvida, né? Que o pessoal escreveu ali sobre a humanização, sobre colocar o animal no meio do conflito do casal, por exemplo, né? Que isso também Posso acontece. acrescentar? Pode, fica à vontade. Boa noite. Eu acredito, assim como o professor Marcos falou, ele deve ter o lado de referência como um filho, no caso da guarda compartilhada, né? Mas, de repente, a gente pode fazer até um movimento sistêmico e fazer a pergunta ao animal, né? Se ele está gostando ou não disso, se ele prefere, o que é que ele prefere. E aí a gente, de repente, tem uma resposta dele mesmo.
Uhum. Sim, verdade. Perfeito. A Renata é médica veterinária e também é advogada lá de Maceió. Então, ela está bem embasada no que ela está falando e facilitadora também em constelação familiar. Que legal. Isso é ótimo, porque como a gente falou aí, o tema é novo e a gente precisa, né, de todos... Ai, tem um gatinho aqui, gente. Olha isso. Tá querendo participar de novo, ó. Sim, muito bom. Eu acho que esse acolhimento aí nada melhor, né, do que ver que a gente está acolhendo realmente, né? Aí trazendo cada um aí dentro das suas vivências, do seu conhecimento, né? Contribui muito. E muito interessante também. Obrigada, Renata. E não sei se mais alguém tem alguma pergunta ou até vocês gostariam de fazer alguma colocação. A Carol, deixa eu só olhar aqui. Qual a visão sistêmica da castração que nós, advogados animalistas, vemos como meio eficaz de controle populacional? Legal também. Eu também vejo dessa forma. A castração, ainda que ela esteja sendo utilizada hoje de uma forma exagerada, no seguinte sentido, digamos que eu tenho um paciente que mora na esquina da Avenida Paulista com a Consolação aqui em São Paulo, no 20º andar, onde o animal não vai ter contato e nenhuma possibilidade de uma gestação indesejável. Ainda assim, infelizmente, os colegas acabam indicando a castração, entendo desnecessária. No entanto, em saúde pública, vocês não têm outra opção. Nós temos sim que castrar todos os animais potencialmente sujeitos às gestações indesejáveis. É uma questão de saúde pública. Então, nesse sentido, eu entendo que a castração deve ser utilizada. Obrigada. Obrigada, Carol. Eu tenho aqui, eu não sei se é o que teve na fala da Célia, mas até deixa eu pegar aqui que eu recebi uma informação, eu compartilhei com ela também, sobre sobre a guarda também, quem fica com o animal de estimação na separação do casal. Tem também aqui eu vou colocar depois lá nas redes sociais, vou disponibilizar para as pessoas uma reportagem que eu achei bem interessante, de um caso também. Acho que eu compartilhei o link, Célia, não lembro. Mas é da 4ª turma do Superior Tribunal de Justiça, eles têm lá um caso também que eles colocaram. E também fala aqui da preservação, né? Fala do artigo 225 da Constituição Federal, né? Então, eu achei interessante esse estudo, esse caso também, que é um caso que aconteceu, né, em tribunal também. Eu vou disponibilizar, só para fazer esse comentário também, eu vou disponibilizar lá nas redes depois, para quem quiser saber mais também, né? É essa questão mesmo do considerar um membro da família, acho que está tudo aí envolvendo o que vocês já falaram, mas os casos práticos também trazem bastante clareza, né? Então... A única questão que eu vejo que acaba... como o Marcos falou, é tudo muito novo, nós temos mais perguntas do que respostas. Mas, assim, inserir o animal na família, isso não tem problema, porque nós amamos os animais, né? A questão é, você incluir o animal no sistema familiar, você incluir o animal, colocar ele no lugar de alguém, né? Ocupando um lugar que não seja o de um animal. Humanizar, como o Marcos falou. E o direito, ele está trazendo as guardas compartilhadas, muitas vezes eu percebo ainda, olhando muito para os tutores, que como alguém disse aqui no chat que eu estou vendo, falou que às vezes o casal está colocando o animal só para ir para disputa, que é o que fazem com crianças. Nós vemos o tempo todo casais, e olha, infelizmente, eu diria até 80% dos casos dos casais que estão em briga, num divórcio, inserem, ainda que sem querer, inconscientemente, os filhos
nessa disputa. E o psiquismo dos filhos acaba ficando muito, muito complicado com isso, né? Isso é comum também em relação aos animais. Já que os animais estão nesse contexto, então, esse caso específico do gato mel que eu citei, foi um caso em que deu para perceber que o marido, ele usou o animal como uma moeda de troca, né? Ele sabia que a fragilidade da mulher era em relação ao animal. Então, ele falou, eu também quero. E aí, por que eu falo moeda de troca? Porque tinha dinheiro envolvido para ser dividido, né? Para partilha. Então, ele usou isso até onde ele pôde. Tanto que depois ele abriu mão. Mas veja, o animal estressou, o animal foi colocado como num lugar que não era dele, né? E foi inserido numa briga judicial que não tinha nada a ver, assim como acontece com crianças o tempo todo. Exatamente, acho que isso é uma das questões que fica muito claro, né, para nós aí no direito sistêmico, é algo essencial, né, para ter essa visão, né, Célia? Eu acho que é aí, um dos... o sistêmico resolve isso, né? Meu escritório, quando eu pego, especialmente casos de família, eu sempre falo da constelação. Por quê? Porque aquelas pessoas, elas podem mudar o olhar delas, elas podem evitar um conflito que vai trazer muita dor para todos, de uma maneira atroz, né? Um sofrimento atroz. Então, o entendimento de uma constelação faz com que a pessoa olhe para o filho, olhe para o animal e diga, não, eu não vou prejudicá-lo, porque às vezes a pessoa está cega de raiva ou de outros sentimentos ruins. Então, ela não vê. Por isso, o direito sistêmico é maravilhoso e tem feito uma grande revolução no direito de família, justamente para poder mostrar para esse casal que esse animal vai adoecer, que a família vai adoecer, que a criança vai adoecer, né? Então, e falar do direito sistêmico em relação aos animais é melhor ainda, porque a gente percebe um descompasso da lei com a visão sistêmica, mas eu imagino que isso vai engatinhando e vai evoluindo aos poucos, e nós vamos chegar num patamar em que vai ser bacana. O importante é começar, o importante é olhar, né? Sim, verdade. Ó, a gente já está aí com o horário 8h32, mas tem mais uma pergunta aqui. Acho que vamos fazer essa última pergunta, né? E também eu gostaria de que a Célia, o Marcos, se quiserem deixar o contato ali no chat, eu vou colocar lá na rede social também, assim que eu divulgar a gravação. Mas se vocês quiserem disponibilizar aqui, também fiquem à vontade, tá? Então, eu vou fazer essa última pergunta da Keila. Aí a gente faz as nossas considerações também para encerrar. Então, a Keila fala, numa constelação é possível tirar o animal que já foi inserido no lugar de um humano e livrá-lo de uma doença? Keila, é o que mais nós fazemos. Todos os dias, nas constelações familiares, nós tiramos cães que estão assumindo posições de filhos, de maridos, de esposas, especialmente filhos, a todo momento. É possível, sim. E a constelação, ela vem através desse processo terapêutico, dessa psicoterapia breve, trazer essa ferramenta para tirar o animal desse lugar e reinseri-lo dentro do sistema familiar canino ou felino, da qual o animal saiu. Grande parte dos animais, eu tenho absoluta certeza, hoje, pela minha vivência, que não sabem que são cães, não sabem que são gatos. Eles têm certeza que eles pertencem ao sistema familiar humano, por estar sendo colocados no lugar de filhos, ou abortos, de forma inconsciente ou até consciente, muitas vezes. Então, é possível, sim. Eu desconheço uma técnica de tratamento mais eficaz do que a visão sistêmica, do que as constelações familiares nesse sentido. Eu desconheço. Então, todas as pessoas que têm nas suas famílias animais em posições erradas, que recoloquem esses animais junto aos seus pais, aos seus ancestrais, entrando pela porta dos pais. Considerações finais, quero agradecer muito, novamente ao AB, à subcomissão de Pinheiros, a Daniele, a Célia, a Carmela aqui presente, vice-presidente da OAB de São Bernardo do Campo, membros da comissão aqui,
da OAB de São Bernardo aqui presentes, a todos que compareceram a esse evento, especialmente aos meus alunos, e muita gratidão, né? E parabéns pelo tema. Foi feita história hoje no direito sistêmico. Gratidão. Obrigada, Marcos. Célia, você quer também aí se despedir? É uma despedida, porque eu acho que a gente vai se reencontrar ainda, né? Mas para frente. Gente, quero agradecer imensamente o convite, é um grande prazer estar aqui, um grande prazer conhecer a todos, agradecer você, Daniele, pelo convite, a comissão da OAB de Pinheiros, nossos queridos amigos da nossa comissão de São Bernardo, Carmela, minha amiga, que é presidente da OAB de São Bernardo, vice-presidente, e todos os outros alunos do Marcos, né? Estamos aí na mesma conexão, sempre, cada um, né? Eu no direito, o Marcos na veterinária, mas a gente faz um trabalho longo aí em relação aos animais. E é um prazer poder dividir esse pouco que conhecemos, né? E perceber o quanto as pessoas estão preocupadas com os animais, né? O quanto hoje está avançando. É um grande prazer para mim ver um aluno que quer escrever sobre o direito dos animais. Eu fico muito feliz. E eu fico muito feliz em ver pessoas interessadas em conhecer mais, em atuar mais. Os animais não têm voz. A voz deles somos nós. Então, o nosso papel, acho que é esse. Por amor a eles. Gratidão a todos. Então, eu também quero aí me despedir, quero agradecer a todos os presentes e aqueles que também vão multiplicar esse conhecimento, repassar aí esse evento, né, e a gravação, e todos que vão poder acompanhar, né, depois e de repente participar com a gente no próximo, né? Então, muito obrigada. E eu vou pedir aí umas palmas para nós todos, né? Que eu acho que merecemos por estar aqui, por disponibilizar o nosso tempo para esse tema, né? Então, aí uma homenagem a todos nós e desejo aí uma ótima noite, final de ano, início de ano. Muito obrigada a todos e até breve. Em nome da comissão, a Daniele não pôde acessar, infelizmente, mas eu transmito aqui aí os cumprimentos dela e da nossa comissão aí de Direito Sistêmico e Direito Médico de Pinheiros. Obrigada, pessoal. E eu achei a música que vocês comentaram aqui, eu vou colocar para quem ficar aí quiser ouvir a musiquinha lá, porque fechamos com uma musiquinha também, né? Diferente, aí eu gosto também das coisas diferentes lá da Simone e Simária que vocês falaram, né? O nome é Meu Violão e o Nosso Cachorro. Vamos lá. Obrigada, gente. Boa noite.